Olá, meu nome é Leandro Maia, sou licenciado em Ciências Sociais pela UFRJ e vou tentar falar aqui um pouco sobre a violência sexual doméstica, tentando fazer aqui uma breve análise sociológica, né? E assim, são vários temas que estão correlacionados, né? Que nós podemos fazer uma cadeia associativa, né? De consequências, de efeito e consequência, causa, efeito e consequência. Por exemplo, essa violência sexual doméstica, então nós tem muito a ver com questões familiares, né? Questões de estrutura familiar, de convívio, de relacionamentos, né? Que às vezes não são saudáveis, e aí pode ter várias implicações, como o uso de álcool e drogas, né? A partir dos pais. Já a mãe, no caso, às vezes repete um modelo familiar de agressão que já sofreu, né, do seu próprio pai, né, uma situação de violência, e às vezes ela vai encontrar um companheiro que acaba repetindo aquilo, né, com ela mesma e com seus filhos por acaso, né, às vezes. E tudo isso pode gerar o quê? Adolescentes, né, crianças, adolescentes, jovens, né, com uma tendência muito maior, uma propensão maior ao uso, né, ao experimento, ao uso, abuso, até a dependência de álcool, drogas e qualquer tipo de substância psicoativa em decorrência desses traumas familiares, né, dessa relação conflitante. E isso, por sua vez, pode desencadear, né, em muitos dos casos, uma situação de suicídio. Por quê? Os conflitos familiares, em muitos dos casos, levam, né, por causa do abuso e tudo mais, pode levar ao uso dessas substâncias, que consequentemente pode levar a um caso de depressão, que é uma das consequências disso, pode ser uma das consequências disso, que pode levar a casos de suicídio, e leva muitos desses casos até o suicídio, né, que é como uma forma de fuga que a pessoa tem para fugir daquela dor, daquele trauma, né, e que por falta de apoio familiar, no caso da estrutura familiar, falta das políticas públicas, né, de saúde atuarem em conjunto com as famílias, então isso acaba gerando tudo isso. E inclusive uma das consequências de tudo isso pode ser o que? O ingresso de boa parte dos jovens, adolescentes, né, principalmente nessa fase, no mundo do crime, porque a partir desses conflitos familiares, abuso sexual, violência doméstica, para o uso de drogas ou a dependência de drogas, daí muitos desses casos são levados, né, a esse extremo, que é a criminalidade, que é o ingresso nesse mundo, né? E aí com consequências do encarceramento, com consequências da violência policial, com consequências, né, de tanta taxa de homicídio e de violência como um todo na sociedade. Então uma cadeia, né, uma cadeia viciosa, né, que vai se formando a partir de tudo isso. Então vou apresentar apenas alguns dados aqui para reforçar, né, teoricamente essa base que eu estou passando, né. Tem uma matéria no dia 2 de maio deste ano, 2019, de violência contra a mulher, que diz que a cada hora 6 mulheres são mortas no mundo. Então, casos noticiados pela imprensa brasileira entre janeiro e novembro de 2018, né, do mapa da violência contra a mulher. Vou citar só alguns poucos exemplos. Só no estado de São Paulo, os casos de estupro foram noticiados no total de 5.285. No Mato Grosso, 3.448 casos. E em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, com 1.994. Só os primeiros 3 colocados do ranking, né, do número de estupros registrados, que eu citei para vocês aqui. E em boa parte desses casos, né, 18% a faixa etária, né, das vítimas é entre 15 e 18 anos, 4% acima de 60 anos, isso caso de estupro. 35% entre 18 e 59 anos e 43% tem menos de 14. E em 49,8% dos casos, o agressor era o companheiro ou parente da vítima, que aí você tem as faixas etárias de adolescente, né, até a fase adulta incluídas aqui. E tem muitas outras notícias, né, recentes, por exemplo,
Em 2018, mais de 4.500 mulheres foram vítimas de estupro só no estado do Rio de Janeiro. Só para citar alguns dados aqui, né? Porque se a gente for falar, se prender a estatísticas, são muitos números alarmantes que a gente poderia falar aqui, né? Dar muitos exemplos de vários estados, fazer comparações, mas esse não é o foco. Aí temos aqui dados de Mato Grosso do Sul. Só em 2018, 439 crianças receberam atendimento médico no estado após sofrerem crimes de violência sexual, por exemplo. Mais um dado aqui. A maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre em casa. E as notificações aumentaram 83% em 2018. Está dizendo aqui que entre 2011 e 2017 o Brasil teve aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então é um número alarmante e cada dia maior. E vamos lá, tem mais alguns dados aqui. Estupro. O Ministério da Saúde considera a violência sexual os casos de assédio, estupro, pornografia infantil e exploração sexual. Dentre as violências sofridas por crianças e adolescentes, o tipo mais notificado foi estupro, 62% em crianças e 70,4% em adolescentes. É um número muito alto. Aí tem aqui os grupos mais vulneráveis, que eu não vou me apegar nisso aqui. Por exemplo, no Distrito Federal, 2018, essa notícia, 36,26% dos abusos ocorrem dentro da casa da vítima. Então eu foquei aqui, né, nos exemplos e dos casos, né, que falam da violência sexual doméstica, né, porque o número é ainda maior se a gente amplia para os casos que não acontecem dentro de casa. E aqui fala, por exemplo, esse do Distrito Federal, que a maioria é por parte dos pais, irmãos, primos, tios, avós, mas principalmente dos padrastos, com 33,72% do total. Então isso é terrível a gente quando imagina tudo isso. Então aqui, uma das causas, né, de toda essa violência, principalmente podemos colocar contra a mulher, contra a menina, no caso também a criança, do sexo feminino, tem a ver com a questão cultural, do machismo, né? Vamos falar do Brasil, culturalmente falando, e você tem a cultura machista explícita ou implícita em todo tipo de forma de expressão artística, por exemplo, cultural, por exemplo, da música. E alguns fatores que contribuem para a manutenção dessa relação conflitiva é a repetição do modelo familiar parental violento, como eu já tinha falado antes, que às vezes aquilo se repete de geração para geração, aquele modelo, porque psicologicamente a pessoa fica tão afetada que ela acaba repetindo depois aquele modelo para as futuras gerações. E vivências infantis de maus tratos, negligência, rejeição, abandono e abuso sexual. Isso está tudo aqui incluído entre esses fatores que colaboram para essa manutenção desse ambiente conflitivo familiar. E tenho aqui, eu fiz como se fosse um estudo, uma pesquisa em 2017, que era para focar na influência da família, né, que tanto pode ter um fator preventivo ao uso de drogas e à violência por parte dos adolescentes e jovens, quanto a família pode ser um fator de risco, porque isso vai depender muito da qualidade, né, dessas relações familiares. Então não vou me apegar nisso aqui, mas eu tenho, né, um trabalho, né, acadêmico, não acadêmico, né, mas um padrão acadêmico, com reportagens, estatísticas, trabalhos acadêmicos em si, e eu também contribuí com observações e comparações e relatos, né. Então aqui, uma das consequências possíveis dessa violência doméstica, inclusive sexual, é o suicídio, né? Então a pessoa, quando chega a praticar o suicídio, é como fuga daquela dor que ela sente, e o suicídio é bem maior na faixa etária, né, dos adolescentes, e no Brasil isso vem aumentando. E só para mostrar aqui um dado, né, que comprova isso, o consumo de álcool e drogas, 1 em cada 3 brasileiros que se suicidam tem álcool no sangue. E 5 a 10% dos alcoólatras terminam suas vidas pelo suicídio. Claro que apenas uma parcela das pessoas que vão consumir o álcool ou drogas e se tornam dependentes e chegam ao suicídio foi por conta desses traumas de abuso sexual doméstico. Sim, é uma parcela,
mas é uma parcela importante e é para a gente ter a dimensão da gravidade dessa situação de vulnerabilidade social, né? De um abuso pode gerar o consumo e a dependência de drogas, daí para a criminalidade e ou para o suicídio. Então uma cadeia, né, que vai se formando. E fatores de risco, né, para o suicídio, um desses fatores são os traumas de infância, e parte desses traumas são causados pelo abuso sexual, incluindo o estupro. Então aqui apenas para ter uma ideia, né, de como é importante tratar esse tema, não é exclusivo, né, de meninas, porque meninos também são alvo, né, são vítimas de abuso sexual, de estupro, em menor proporção, né, e tem situações que os meninos são maiores vítimas, por exemplo, quando se trata da questão da escola, né, os meninos são maiores alvos, mas dentro de casa as meninas ainda são o maior número, né, e até na fase adulta, né, as mulheres são grandes vítimas, cada vez maior, de violência de todos os tipos, incluindo a violência sexual. Então eu estou à disposição para falar sobre isso, né, futuramente, novamente. E antes de concluir, parte daquilo que poderia ser feito para a melhoria desse quadro, sem dúvida, são as políticas públicas, né, interdisciplinar, né, a gente poderia colocar assim, que a parte de psicologia deveria estar muito acessível nas escolas, fazendo essa integração com a parte pedagógica. O sistema de saúde deveria estar mais integrado às escolas, mais integrado ao atendimento familiar desses casos, para atuar também nessa área da prevenção, principalmente na área da psicologia, e consequentemente teria uma diminuição dos investimentos, uma necessidade cada vez menor de investimentos e de atuações da área de segurança pública, por isso acaba desencadeando todo o processo social de violência, né, de situação caótica que a gente vive. Então isso deveria ser mais debatido, mais falado, mais conversado, mais tratado, porque senão a gente não consegue resolver. Então, assim, um problema que para muitos é algo pontual, pessoal, individual e se restringiria àquele problema familiar, acaba sendo um problema até de saúde pública, que envolvem outros vários setores da saúde, educação e a segurança pública. Então isso parte de um problema pequeno, individual, que tem os fatores psicológicos, né, como causas e consequências, mas isso desencadeia num processo que a gente pode fazer até uma análise sociológica, porque isso impacta toda a sociedade, devido ao grande número de casos e como isso repercute na mídia, né, na política, na economia, em todas as áreas da sociedade. Isso acaba tendo reflexos e efeitos negativos. Então a gente percebe que muitos dos casos não são notificados ainda, porque há um constrangimento na hora de relatar para alguém, para a mãe ou para alguém de confiança. Também um grande constrangimento para se registrar esses casos na delegacia quando acontece, ou até mesmo no sistema de saúde quando se vai levar uma vítima de violência sexual. Isso de certa forma tenta ser apresentado como uma outra causa, né, e não do abuso, que às vezes é constatado depois, né, através dos exames. Ou seja, o número real é bem maior e não se sabe quanto maior, por conta de toda a dificuldade se lidar com esse tipo de assunto. Se em casa já é difícil, imagine então você quando expõe, né, esses casos, né, constrangedores no posto de saúde, ou na escola, ou na delegacia, por exemplo, né? E esses casos, quando são levados à justiça, e a lentidão e a negligência da justiça, questões das leis também, que a gente pode pensar em aperfeiçoamento e melhorias, para que isso não venha a se repetir, né, com tanta frequência. Então eu queria deixar isso, né, esses dados para reflexão, esses números, né, eu tenho aqui os dados, as matérias, as pesquisas, né, as fontes, né, que poderia citar até, mas são todas coisas recentes, né, principalmente de 2017 para cá, porque às vezes os dados demoram um pouco para serem atualizados em nível nacional. Em alguns estados ou prefeituras também pode ter uma certa demora para se conseguirem reunir todos esses dados. Então quero deixar aqui meu agradecimento pela oportunidade de falar sobre isso, ainda que brevemente. Agradecimento a Tuane
pelo convite, pela confiança. E eu faço palestras, faço eventos de reunião de grupo de bate-papo jovem, principalmente nas escolas, e estou aí disponível para convites para qualquer tipo de evento desse tipo. E vou deixar meu número de contato, né, que é o código de área 21, eu sou de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. O número é 986628506, também é um número do WhatsApp, repetindo, 21 986628506. E foi um prazer ter participado. Pela questão do tempo, para ser um pouco breve, não foi possível prolongar muito com mais dados, mais detalhes, mas eu acredito que deve ter sido possível perceber a dimensão e a importância de tratar desse tema. Então agradeço mais uma vez, sou Leandro Maia, licenciado em Ciências Sociais pela UFRJ, e até a próxima.